E aí, pessoal, tudo bom? A gente hoje vai conversar sobre um tema que é um tema novo na UPE. Introdução à nanotecnologia química. A gente vai dizer, pô, Guga, que danada é isso? Vamos lá, vamos ver o que é isso. É bem legal. Vê bem, pessoal. Você vai ver agora, quando a gente fala da introdução à nanotecnologia, tá certo? É um mundo a se descobrir, pessoal. A partícula bem pequenininha, nanopartículas, são menores partículas que podem transformar toda a química. E vai transformando aos pouquinhos aí, quando a gente vai ver. Então, vê bem, a primeira coisa é, o que é nanotecnologia? Pessoal, a nanotecnologia estuda e manipula, ela usa também a parte prática de materiais em escala bem pequenininha, chamada de nanométrica, que é uma dimensão de 1 a 100 nanômetros. Então, pessoal, aí tu vai dizer, mas Guga, esse negócio tão pequenininho, isso é importante? É, porque permite a criação de novos materiais, novos dispositivos, novos sistemas, e todos esses sistemas têm propriedades bem interessantes, propriedades que a gente chama de propriedades únicas, eles são determinantes. Então, pessoal, a sua maneira de interagir abrange a química, a física, a biologia, a engenharia, a medicina e por aí vai, a agronomia. A gente poderia falar aqui de várias ciências que você vai ter. Então, vamos lá. Qual é a propriedade da matéria quando a escala é bem pequenininha? Quando a escala é chamada de escala nanométrica. Então, as nanopartículas, pessoal, possuem uma proporção muito maior de átomos na superfície dessa nanopartícula, tá? E isso faz com que altere as suas propriedades. Se eu estou falando de átomo, propriedade química e propriedade física. Guga, esse mundo muito pequenininho está me lembrando uma coisa chamada física quântica. Então, olha, em escala nanométrica, os elétrons se comportam de uma maneira diferente. Ou seja, eles exibem as suas propriedades quânticas. Lembra disso? Quando o elétron volta, libera energia, quando o elétron vai, absorve energia. Isso é estudado por Bohr no modelo atômico dele, que usava a física quântica, né? Aí, ó, uma coisa que a prova adora. Nanopartículas, bem pequenininhas, tá? Então, elas são bons catalisadores. E o que é um catalisador? Catalisador é uma substância que acelera a reação. Então, como ele é uma nanopartícula, ela está bem pequenininha, né? Quando eu tenho milhões de nanopartículas, eu tenho muita superfície, né? Então, você vai ter os catalisadores nessa estrutura. A outra são propriedades mecânicas. A gente vai dizer, propriedade mecânica, pessoal, essas partículas são extremamente flexíveis e resistentes. Então, tu vai dizer por quê, Guga? Porque mesmo sendo partículas bem pequenininhas, tem interações intermoleculares em escala atômica. Então, você vai ter essas características da propriedade de uma matéria nanométrica. Qual é? Superfície elevada, efeitos quânticos, atividade catalítica e propriedades mecânicas. Legal? Aí você pode dizer, Guga, e tem aplicação nanotecnologia? Tem. Pessoal, hoje em dia, os medicamentos são muito específicos. Já é um medicamento direcionado. O medicamento vai onde ele precisa ser desaguado. Então, a gente chama isso de medicina de precisão. E se consegue isso com nanopartículas. Outra é a energia limpa. Energia, pessoal. Lembra que energia é a grande disputa do mundo. É só você ver petróleo, né? Então, você vai ter nanomateriais, materiais pequenininhos, para formar células solares com mais eficiência. O meio ambiente agradece, porque você vai ter nanosensores, tudo nano, tá? Que vão monitorar a poluição. Lembre-se que quanto menor, mais fácil de você o quê? Você conseguir fazer aparelhos que vão poder interagir com a gente. E a outra é a eletrônica avançada, transistor, circuito, ó. Isso aqui, ó. Imagina, o celular, pessoal, quando iniciou era desse tamanho, parecia um tijolão, mais de tijolão. Então, cada vez o quê? Partículas menores, você vai tendo a tecnologia mais apurada. Aí vê bem, Guga, tu pode. Eu tô voando um pouquinho ainda.
vê, pessoal, você tem nanoestruturas cristalinas, tá? Nanomateriais de carbono, nanopartículas e pontos quânticos. O que é uma nanoestrutura cristalina? São átomos ordenados, um cristal ordenados, bem ordenadozinhos. Só que como é uma nanoestrutura, eu vou ter o quê? Uma escala nanométrica. Nanomateriais de carbono. Como é isso, Guga? Grafeno, lembra? Grafeno, que é uma forma alotrópica do carbono. Então, nanotubos, grafeno, fulerenos, né? O Buckminster fulereno, que é a bolinha, com propriedades que, lembra, o grafeno é o melhor condutor que existe na Terra. Então, por aí você já tira. Nanopartículas, partículas pequenininhas, né, que vão ajudar, como, por exemplo, os catalisadores, e pontos quânticos que a gente vai ver. Então, pessoal, para que você sintetize, produza isso, lembre-se que você tem que selecionar os reagentes e os solventes adequados para a reação. Guga, óbvio, né? Só que isso, pessoal, com maior precisão, para que a reação química, para que ela se realize de forma controlada, tá certo? Você consegue ter um controle maior sobre a reação química. E aí sim, remover todas as impurezas para que ela fique estabilizada para ser usada. Então, a síntese, ela tem 3 etapas: escolha de materiais, reação em si mesmo e a purificação para que ela fique guardada lá quando você quiser usar. Então, pessoal, lembre-se que a gente tem as nanopartículas com uma reação controlada. Não foi isso que a gente acabou de falar? Utilizando reagentes específicos. Tem propriedades únicas. Por exemplo, nanopartículas de prata vão existir com características extremamente interessantes, que é um metal em tamanho nanométrico, um metal nobre, né? E a aplicação dele é em diversas áreas. Por exemplo, só o grafeno. O grafeno é feito tela de computador, é feito fibra. Ele, para ser um bom condutor, não é isso? Ele é resistente. Até tijolo se faz de grafeno. Vê, grafeno é do dia, né? Então, vê, pessoal. Caracterizar nanomateriais, você vai ter o quê? A microscopia, a espectroscopia e a difração. Então, microscopia visualizando, né? Só que você não consegue ver átomo no microscópio. Você consegue o quê? Você consegue ter uma ideia, né? Da dimensão dele e tudo bem. Espectroscopia, você tem como analisar a composição química a partir do espectro. Dizer, ó, ali tem ferro, ali tem carbono, né? E a difração, para saber se é cristalino ou não. Do jeito que, ó, para isso a física é legal, do jeito que bate no cristal, se for um cristal perfeito, ele tem uma difração, se não for, ele vai ter desvios. Então, pessoal, para os nanomateriais, é essencial que você entenda que ele tem propriedades únicas, tá? E aí, a partir dessas propriedades que só ele tem, você explora a partir das técnicas que você vai desenvolvendo. Então, vê, ele é um ótimo, lembre-se, é um ótimo para fazer catalisador. Então, pessoal, aí, técnicas de caracterização da microscopia eletrônica. Microscópio eletrônico, o microscópio já foi uma grande descoberta, né? Uma grande invenção. E o microscópio eletrônico muito maior, né? Porque você tem hoje um microscópio eletrônico de varredura, chamado MEV, e microscópio eletrônico de transmissão, chamado de MET. Então, permite visualizar a forma, o tamanho, a composição de nanomateriais. Tá legal? Nanopartículas, né? Então, isso é bem importante para a gente ver. Então, pessoal, as técnicas a partir da espectro, sabe o que é espectro, né? Lembra a luz, o arco-íris. Pronto, é um espectro. A espectroscopia. Então, vê, pessoal, as técnicas de caracterização, espectroscopia. A gente sabe, pessoal, que a espectroscopia, ela usa a luz. Lembra? O que é um exemplo de um espectro? O arco-íris, muito bem. Então, essas técnicas da espectroscopia, como os espectros que a gente vai determinar, você tem informações sobre ligação química, sobre grupos funcionais, se a matéria é cristalina ou não. É bem legal, né? Se você analisar, é você entrar no mundo da tecnologia.
Então, a nanobiotecnologia tem uma interação nanobiológica, né? Você vai ter um sistema químico-biológico com a engenharia das biomoléculas, o diagnóstico e o tratamento médico. Olha que coisa legal. Hoje, pessoal, você já tem, né? Tomografia por emissão de PET. Você já tem várias maneiras de ver e saber se a pessoa está tendo algum problema ou não. Marcadores, então tudo isso vai pela nanobiotecnologia. E a biométrica, né? E o que é isso, Gustavo? É você saber que pode se criar novos materiais. Então, lembre-se, na medicina, ela vai ajudar no diagnóstico, que pode ser usado como marcador, que eu acabei de falar, né? Pode ser usado no tratamento, porque vai lá e libera o medicamento no local desejado, e uma terapia gênica, que é o que hoje em dia se fala mais, né? Então ela pode, pessoal, pode carregar e entregar material genético para o tratamento de determinadas doenças. É muito top, viu? Então não esqueça, tá? A equação química dessa síntese para o quê? Partículas de ouro, metal nobre, tá? Então a gente tem aí, ó, nanopartículas de ouro são produzidas por uma reação química precisa, para você não ter perda, tá certo? E essas nanopartículas têm um uso, pessoal, super especial, super novo, novidade total, tá? No tratamento de doenças e na entrega do medicamento. E lembre-se, aquela reação química, a sua equação química, pessoal, mostra os reagentes e os produtos da síntese controlada. Vê que coisa interessante. A gente está entrando no sub da matéria, né? No submundo da matéria. Então, a nanotecnologia, além de ser na química, na biologia, também é com o meio ambiente. Então, você vai ter materiais sustentáveis, vai ser usado, pessoal, para tirar metal pesado e poluente da água, descontaminando a água. Energia renovável, aplicação de quê? Baterias solares e a biorremediação ambiental. O que é isso? Utilizando materiais em escala nanométrica, tá? Você vai conseguir limpar ambientes contaminados. Como assim? Solos que têm metal pesado, solo que tem alguma substância nociva. Então, o nanomaterial, ele vai dar essa característica para a gente. Vai ser uma limpeza, tá? E também vai ser, ó, nanotoxologia. Pessoal, as nanopartículas podem atravessar barreiras biológicas e o que cura também pode matar. Depende do uso, né? Sempre, para que esse risco seja diminuído, a gente tem que ter sempre uma pesquisa contínua, regulação, lei e norma para que se garanta esse uso, para que não se use para o pior, né? Já vai usar, porque sempre a turma dá um jeito, né? Mas tem que ser garantido o máximo possível. E uma coisa que é o mais difícil, que é que as pessoas tenham consciência de usar a nanotecnologia ao seu bem e não ao seu mal para a sociedade. Então, essa regulamentação precisa de norma rigorosa, que tudo seja transparente, que as informações cheguem, tá? Que os estudos de impacto ambiental, social, seja medido e, a partir disso, a gente também tem a proteção de quem trabalha com nanotecnologia. Como é muito pequeno, você pode não ver e depois você só saber dos problemas. Então, quais são os desafios maiores? A complexidade, tá? Porque cada vez vai ficando menor. Então, cada vez o desafio é maior, a tecnologia necessária é maior. Segurança, regulamentação, ser sustentável, né, para ter pouco impacto ambiental, e aí, pessoal, a gente vai ter um avanço tecnológico bem interessante. Aí, vê bem, aqui eu coloquei só para você dar uma olhadinha, né? Você vai ter uma carreira, né? Os engenheiros que vão usar a nanotecnologia, os médicos, os químicos e tudo mais. O Brasil já tem, tá? Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Já olha aqui, ó, pessoal, nanomateriais de carbono, grafite, grafeno, não é isso? Laboratório Nacional de Nanotecnologia. Então, você vai vendo que é uma coisa que já é uma realidade, que tu que está aí fazendo prova vai ter aí para estudar. Tá certo? Então, pessoal, você chega ao fim, olha, chegou ao fim com, olha que figura linda, um nanotubo, né? E você vê que os nanomateriais têm propriedades únicas e muito interessantes. Legal?
Não é legal? É legal, né? Foi boa. Então, pessoal, beijo e até a próxima, hein?